Helene, graça e paz. Graça e paz, pastor. Prazer estar aqui com você de novo. Amém. O prazer é nosso. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Que Deus esteja abençoando aí a sua vida cada vez mais, tá certo? Amém. Pastor, fica à vontade. Ok, nós vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Vou fazer algumas considerações, vocês podem ir refletindo e fazendo as perguntas, se forem surgindo dúvidas ou coisas que vocês queiram saber sobre esse tema, essa temática relacionada à ceia do Senhor. Eu vou ler um texto que é o texto de 1 Coríntios, geralmente o texto que nós lemos para tratar da ceia do Senhor, aos textos dos evangelhos, né? E que estão em harmonia com o que está aqui também, dado por Paulo. Capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso 23, onde o apóstolo instrui sobre o procedimento com relação à ceia. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Amém. Esse é um texto que sempre nós utilizamos para discutir a questão da ceia, ou por ocasião da ministração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para nós um sacramento muito caro, é um rito muito caro para a nossa fé. Cristãos do mundo inteiro não abrem mão do sacramento da ceia, como não podem também abrir mão do sacramento do batismo. A nossa tradição protestante reconhece apenas 2 sacramentos instituídos por Cristo na sua palavra, e 2 sacramentos sob o governo da nova aliança, com a morte e ressurreição de Jesus, que é o batismo e a ceia do Senhor, né? Hoje, especificamente, a gente vai estar tratando sobre a ceia do Senhor. O que seria a ceia do Senhor na nossa compreensão? A ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, no qual o dar e o receber, o pão e o vinho, de acordo com a instituição de Cristo, das palavras de Cristo, faz com que também a gente se alimente espiritualmente do seu corpo e do seu sangue. Lembra-nos como nós estamos ligados a ele por ocasião de sua morte. Então, a ceia é um sacramento do Novo Testamento. Enquanto que o batismo é um sacramento de um rito para a entrada na comunidade pactual, a ceia é o sacramento que aponta para a refeição pactual. O batismo ele deve ser ministrado apenas uma vez, mas a ceia ela ocorre repetidas vezes, né? O batismo representa a nossa entrada na comunidade pactual. Logo, estamos dizendo que a ceia ela é desfrutada por aqueles que adentraram na comunidade pactual. Por isso a velha pergunta: alguém que não recebeu batismo pode participar da ceia? Não. Por que não? Porque a ceia é a refeição própria daqueles que estão dentro do pacto. E a forma externa para entrar nesse pacto, o sinal que me diz que eu adentrei dentro desse pacto, que fui conduzido para esse pacto, o sinal externo disso é o batismo. Então, o batismo que nós recebemos, né, o banho santo que nós recebemos para a purificação dos nossos pecados, evidentemente quem purifica é Cristo, a linguagem é simbólica aqui, purifica o sangue de Cristo, vocês devem saber disso, mas a ideia da lavagem, que representa a lavagem conforme Tito diz, enfim, os apóstolos ensinam nos textos sagrados, como no Sermão de Pedro, em Pentecostes e coisas dessa natureza. Então,
O batismo é esse rito que nos coloca para dentro da comunidade pactual, e a ceia é a refeição daqueles que já estão lá, que receberam o selo primeiro do pacto, que é o batismo, e agora alimentam-se e renovam, é a cerimônia de renovação pactual constante. Se nós só temos o batismo uma única vez, nós temos a participação na ceia do Senhor constantemente. E a continuidade disso, a constância disso, depende de cada comunidade. Algumas comunidades cristãs fazem isso todos os domingos, outras fazem uma vez por mês. Não é? A maioria deve fazer uma vez por mês, outras um pouco mais, um pouco menos, não importa. O que importa é que existe uma constância nisso, uma repetição contínua, até que ele venha, como diz a Escritura, fazer isso até que ele venha. Então, essa foi a ordem que o Senhor deu. Então, isso significa para nós, a ceia do Senhor é cara para nós que somos cristãos. Recebemos também a orientação de termos o cuidado para cercar a mesa do Senhor. É claro que existem, na instituição da ceia, por Cristo, e como também apresentada por Paulo, existem orientações tanto para aqueles que ministram, como para aqueles que recebem a ministração. Ou seja, para os ministros de uma congregação e para os membros dessa congregação. O fato é que nós precisamos cercar essa mesa para evitar que essa mesa seja profanada. Portanto, logo surge uma pergunta na nossa cabeça. Quem deve ministrar a ceia? Né? Quem é que deve oficiar a celebração da ceia do Senhor? A gente vive em tempos muito estranhos. O tempo que a gente vive é um tempo difícil, é um tempo estranho, que cristãos do primeiro século ficariam, sem dúvida, escandalizados com o nosso comportamento. A nossa era não reconhece autoridade e despreza as instituições. Né? Isso é próprio da nossa era. Logo, então, é comum a gente ouvir por que é que só os ministros da igreja devem oficiar a ceia, por que não pode ser qualquer um, pode ser qualquer crente, né? E várias justificativas são dadas sobre isso, né? A ceia está no Novo Testamento, o que a Páscoa está no Antigo. De fato, aquela deu origem a essa, a nossa Páscoa no Novo Testamento é a ceia, né? Então, o sacramento que alimentava o povo na antiga aliança, na antiga administração da aliança, era a Páscoa, né? A Páscoa. E com derramamento de sangue, porque o cordeiro era morto, tinha que se comer desse cordeiro. Mas quando Cristo estabelece a nova aliança, com sua morte e ressurreição, não podendo mais haver derramamento de sangue sem profanação, porque o sangue precioso já foi derramado, então na religião cristã não há rito sangrento, porque o sangue já foi derramado, então não temos mais sangue a derramar. Então, de fato, a nossa Páscoa é a ceia do Senhor, porque a nossa Páscoa é Cristo, como diz a Escritura. Mas aí alguém diz, no Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada nas famílias, né? E os pais de famílias, e na ausência do pai e o filho mais velho, conduziam a celebração do sacramento. E por que então, isso mostra que a gente pode fazer a mesma coisa hoje, por exemplo, sobre o Novo Testamento. A ceia pode ser celebrada entre as famílias, e os pais de famílias, os filhos mais velhos, podem conduzir ou oficiar essa celebração. Esse tipo de argumentação é próprio da falta de compreensão como funciona a Escritura e a própria teologia bíblica, né? E o processo de revelação progressiva, as continuidades e descontinuidades. Quem faz essa afirmação ignora que a religião, como estava construída e dada sob o Antigo Testamento, não assume a mesma forma sobre o Novo Testamento. No Antigo Testamento, especialmente ali naquele período da instituição da Páscoa, era uma religião patriarcal, era uma religião do lar, uma religião da família, de famílias de Israel, de uma etnia, não é? Com raríssimas exceções de estrangeiros que poderiam adentrar dentro da comunidade, sendo circuncidados e tal, mas sempre ligado à direção dessas famílias israelitas que estavam postas ali. Então, aquele contexto era diferente. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, que as portas são escancaradas, logo as famílias que estavam em Israel, todas elas estavam pactuadas com o Senhor. Isso não significa que cada um dos membros daquela família fosse necessariamente alguém regenerado, mas do ponto de vista da profissão da fé,
todos ali eram crentes em Yahvé. Era uma igreja estatal, né? Era uma igreja ali que reunia todas essas famílias. Então, todos confessavam o nome do mesmo Deus e celebravam juntos aquela Páscoa, obedecendo à revelação, à ordem dada pelo Senhor. Sobre o Novo Testamento, essa ordem é desmantelada, é desarticulada, porque as portas da igreja são abertas para gente de todas as tribos, povos, nações, línguas, e não se convertem sob a ordem do Novo Testamento as famílias, como estava posto no Antigo Testamento. A religião não é mais uma religião da família apenas, né? Se abriu-se as portas, como disse, para alcançar a gente de todo lugar. A igreja tornou-se católica, não romana, mas católica, universal, vamos assim dizer. O que antes era uma etnia, geograficamente bem definida, uma nação, que nós podíamos apontar, depois da obra de Cristo, não é mais, é católica, universal, está espalhado em tudo quanto é lugar do universo. Né? Inclusive, Paulo fala dos problemas nessa própria epístola aqui aos Coríntios, os problemas disso: mulher que se converte, mas o marido não. Marido que se converte, mas a esposa não. Filhos que se convertem, mas pais não. Pais que se convertem, mas filhos não. Como lidar com isso? Então, não é mais assim sobre o cristianismo, que as famílias têm proeminência sobre isso. Não. Cristo estabelece uma nova ordem. Existem continuidades, mas também existe descontinuidade. Cristo ordena ofícios para o governo desta igreja. É claro que havia oficiais na antiga aliança, claro, estavam lá, né, os sacerdotes, os levitas, a coisa não estava entregue, não. Os profetas, enfim, haviam os oficiais lá. Então, sobre essa ordem do Novo Testamento, é diferente. Então, agora Cristo ele institui os sacramentos, né, do batismo e da ceia, dar ordens específicas, porque é isso que a gente vê na noite em que o Senhor instituiu o sacramento de sua morte, né? Ele diz como deve ser, e Paulo repete isso com maior cuidado, dizendo: o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos entreguei. Logo, então, o dever de oficiar os sacramentos, o ofício dos sacramentos, a administração dos sacramentos é um ato de ofício daqueles que são chamados, vocacionados por Deus. Não há uma página da Escritura que ensine que uma pessoa sem comissão divina possa celebrar a ceia, possa oficiar a celebração da ceia e do batismo. Não há uma parte da Escritura, um único texto. Você pode estar pensando em vários aí, né? Em vários textos, né? Você pode estar pensando: mas Felipe, ele foi comissionado, não? Não foi o Senhor que disse a ele: não, sai daqui, vai ali? E ele era um oficial da igreja, não é? Então, não existe na Escritura do Novo Testamento nenhum indicativo de que qualquer pessoa na igreja do Novo Testamento podia oficiar os sacramentos que o Senhor deixou para a sua igreja. Todas as pessoas que se envolveram com esse ofício foram especificamente comissionadas ou diretamente por Cristo, é só você ler cuidadosamente os casos, ou foi comissionada diretamente por Cristo e por Deus, ou por Deus, como no caso de Ananias, não é? Que vai ministrar o batismo sobre Paulo, ou foi comissionada pelos apóstolos, pelos ministros da igreja. E quando você chega nos primeiros anos da igreja cristã, você vê exatamente isso. Aqui eu tenho vários textos que eu estudo da chamada Era Patrística, que era o período em que os apóstolos haviam morrido e quem sucederam foram os próximos pastores que haviam sido discípulos desses apóstolos, não é? Como, por exemplo, Policarpo, que foi discípulo de João, não é? E tantos outros. Inácio de Antioquia, que escreve em 110 depois de Cristo. Veja só, João tinha morrido em 98. Então, pense, 12 anos depois, ele escreve dando instruções, dizendo: cuidado, que não é qualquer pessoa que tem que estar ministrando os sacramentos, não. Tem que ser os ministros da igreja, ou pessoas comissionadas pela igreja, comissionados pelos ministros da igreja. Quem defende que o sacramento pode ser ministrado por qualquer pessoa, vai criar uma anarquia na igreja, irmãos. Porque, senão, ele vai ser contraditório, senão ele vai criar uma categoria diferente, porque às vezes as pessoas dizem assim: não, essa divisão
entre os oficiais e o povo, não é uma coisa bíblica. Aí, qual é a proposta? Qualquer crente pode oficiar. Então a gente perguntaria, então, agora vamos abrir o espaço. E todo e qualquer crente, qualquer um membro pode ministrar qualquer dos sacramentos. A gente vai dizer, não é assim que a gente quer dizer. A gente descentraliza, deixa não só os ministros, mas algumas pessoas que a gente vê que têm habilidades, pessoas que têm zelo, que têm um testemunho da comunidade, pessoas que sabemos que são sérias, porque não queremos profanar os sacramentos, não sabemos que pessoas são sérias, que têm um testemunho da comunidade, então essas pessoas vão receber algum treinamento. Ora, então a gente não está separando, não, para oficiar, e não é isso que a igreja vem fazendo, que o zelo que o Espírito Santo inculcou na igreja vem fazendo ao longo de todos esses séculos. A igreja recebe a direção do Senhor pelo Espírito Santo, que a está governando, porque essa é uma promessa de Cristo, lá em João, capítulo 14 a 16, que o Espírito Santo os guiaria a igreja em toda a verdade. A igreja, então, tem identificado pessoas com habilidades, com dons, que podem servi-la. E a igreja, então, separa essas pessoas, investe na formação dessas pessoas, treina essas pessoas, cuida dessas pessoas, para que elas possam administrar, né, os sacramentos ou servir na pregação, ou seja lá qual for o ofício para o qual essa igreja chame esses irmãos. Não é exatamente isso. O problema é que a gente, às vezes, fica se insurgindo. A nossa era é propícia a isso. A gente tem pavor à autoridade. A gente tem pavor à instituição. A gente quer destruir tudo. Só que a gente destrói e vai construindo. E nem sempre as construções que nós planejamos elas são tão sadias quanto a Escritura Sagrada. Quanto a ordem que a Escritura Sagrada nos apresenta. Então, eu realmente, de fato, defendo que o ofício, a ministração dos sacramentos é algo que deve ser efetuada pelos ministros da igreja, né? Por aqueles que o Senhor chamou, que receberam os ofícios. Do contrário, qual é o papel dos ofícios que o Senhor conferiu à igreja mesmo? Irmãos, nós estamos num processo de esvaziamento do poder dos ofícios dentro das igrejas. Os ofícios, eles estão servindo para nada. Daqui a pouco a gente não sabe mais para que serve mesmo um presbítero, um diácono, o pastor. Qual é a importância deles? Qual é o lugar deles? Qual é o papel desses ofícios? Não se trata de glorificar uma casta sobre a igreja, não. É que nós não podemos ser mais sábios do que o Espírito Santo. Se o Espírito Santo julgou que deveria entregar à igreja, porque é isso que diz a Escritura, que esses ofícios são dons do Espírito para a igreja, porque o texto de Efésios 4 diz que ele mesmo, referindo-se a Cristo, ele mesmo deu esses ofícios para a igreja, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, o crescimento, a nutrição da igreja, o cuidado espiritual com a igreja, o zelo, a nutrição, a instrução, o pastoreio da igreja. Então, esses oficiais não são um projeto criado por nossa cabeça, não. Os ofícios que estão postos na igreja são dons que Cristo dá ao seu povo. São dons que o Espírito traz para o seu povo. Eles surgem da própria sabedoria do cabeça da igreja. Eles não surgem do nosso coração. Eles surgem da sabedoria do cabeça da igreja, do nosso Redentor, que entregou à igreja esses ofícios para o seu governo, para o seu cuidado, para a sua nutrição, para a sua condução. Então, nós não podemos tentar pensar que poderemos ser mais sábios do que o cabeça da igreja. Se o cabeça da igreja entregou esses ofícios, é porque ele entende que eles são necessários. Cristo não faria com a igreja nada que não fosse necessário. Ele não age dessa forma. Cristo não age desordenadamente. Os atos de Cristo são atos de sabedoria eterna, perfeita, glorificada, santa, correta. Então, ou nós confiamos na sabedoria de Cristo, ou então nós vamos dar as costas para tudo aquilo que ele nos entregou. Então, é isso que a gente faz quando a gente despreza os ofícios que Cristo entregou à sua igreja. A gente diz, bem, Senhor, o Senhor deu, mas era naquela época, são 2000 anos, o Senhor está ultrapassado. A moda agora é outra. A gente vai agir de outra maneira. Existem outras formas. A gente tem que se conectar
ao nosso contexto, né? E com o espírito daqueles que pediram ao Senhor, queremos um rei, como todas as nações que têm ao nosso redor, muitas vezes a gente fica pensando assim, a gente quer outro modelo, porque esse não é mais adequado. É bom que a gente pense nisso. É bom que a igreja do Senhor reflita sobre esse tipo de procedimento, porque não agrada ao Senhor. Então, se esses ofícios devem ser, se esses sacramentos devem ser ministrados, oficiados, pelos ofícios que o Senhor entregou à sua igreja, logo, evidentemente, eu seria contra a celebração da ceia pela internet, por várias razões. Primeiro, lembre-se que eu disse que a ceia do Senhor, tanto a ceia como o batismo, eles foram entregues, são sacramentos que foram entregues para a nutrição da comunidade pactual, pertencem à comunidade pactual. O sacramento não pertence a todo o mundo, pertence à comunidade do pacto, à igreja. E aqueles que são chamados para adentrar nela. O mundo não recebe os selos, o mundo observa os selos, porque os selos do evangelho, o batismo e a ceia, são testemunho contra o mundo. O mundo não se apropria deles, o mundo não desfruta deles, o mundo é condenado por eles. Todas as vezes que recebemos batismo na igreja, celebramos a ceia, isso é um ato de condenação do mundo. Nós estamos anunciando, quando celebramos a ceia, o fim do mundo. Cristo diz, façam isso até que eu volte. Então nós estamos anunciando que Cristo está vindo. E um dos sinais é a celebração aqui, porque Cristo diz, façam até que ele venha. Façam até que eu retorne, até que eu volte. Então, a celebração do sacramento, o mundo não participa. Mas o mundo vê, ouve, é um testemunho contra o mundo, é uma proclamação contra o mundo, é uma acusação para o mundo. Mas pertence à comunidade pactual. Se o mundo quer ter acesso, deve arrepender-se dos seus pecados, receber o primeiro selo e ser incorporado na comunidade do pacto e desfrutar do segundo, constantemente. Então, sendo assim, esse sacramento deve ser ministrado à igreja. E mais, não somos chamados para ministrar a igreja universal. Vocês sabem que tem uma distinção entre a igreja católica universal, né, a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível qual é? É a reunião de todos os santos, verdadeiramente eleitos, que nós não sabemos quem são, que estão espalhados por todo o mundo. A gente não tem como saber quem são. E há a igreja visível. Quem é a igreja visível? É a igreja local. Gente como eu, como você, que eu vejo, que eu sei quem é. Os ministros, eles são ordenados para servir não a igreja universal. Eles não podem servir quem eles não sabem quem é, quem eles não conhecem, quem eles não veem, como é que se pastoreia pessoas que eles não veem. Como é que ele pastoreia uma igreja invisível? O Senhor não entregou oficiais, ministros para a igreja invisível. O próprio Cristo é o ministro dessa igreja invisível, como é da igreja visível. Agora, nós somos ministros apenas para servir a igreja visível de Cristo, a igreja local, de quem nós vamos prestar contas, sabemos quem são essas ovelhas, nós as enxergamos, conhecemos as suas lutas, nós podemos visitá-las, nós podemos repreendê-las, exortá-las, encorajá-las, pregamos a elas, nós oramos por elas, sabemos quem elas são. Então, os ministros são chamados para cuidar dessa igreja local. E a responsabilidade deles, quando celebram o sacramento da ceia, é cercar essa mesa. E se ele sabe que em sua congregação local há membros que estão sob disciplina, ele os adverte. Ele pode fazer isso. Eles sabem quem são aqueles que estão sob disciplina e que estão afastados da mesa. E, portanto, por isso mesmo, essas ovelhas são mantidas sob suspensão por causa dos seus próprios pecados, como atos disciplinares de coisa dessa natureza. Não se faz isso com a Igreja Universal. Não se faz isso, por exemplo, na internet. Na internet não existe uma ordem eclesiástica. Não existe uma ordem de igreja ali. John Owen diz que primeiro a gente tem que atentar para a ordem e depois para as ministrações. Então, se a igreja não está devidamente organizada, então ela não tem que se preocupar com ministrações. Ela tem que se preocupar em dar a sua ordem conforme Cristo ordenou, ter seus ministros, ter os ofícios ali para a sua proteção e para o seu crescimento. Uma vez que ela tenha, então agora ela se preocupa com essas administrações. Não é possível ter essa ordem na internet. Não é possível. Quem são minhas ovelhas na internet?
Eu não sei. Os presbíteros de quem na internet? Diáconos de quem na internet? Como eu posso cercar, por exemplo, a mesa do Senhor de profanações, se eu não sei quem está sendo lá do outro lado, né? Então, o ministro que se dispõe a fazer ministração de ceia e batismo, que já até está tendo batismo pela internet, ele está colocando sua cabeça a prêmio. Ele está abrindo todos os espaços para a profanação da mesa e ele está assumindo particularmente a responsabilidade disso. Quando eu estou servindo a minha congregação, irmãos, quando eu estou servindo a minha congregação e advertindo aos crentes sobre o cuidado com a mesa do Senhor, se tem algum membro em minha congregação e se ele é adúltero, e eu sei disso, e ele levanta-se para receber a ceia, como já aconteceu no meu caso, e eu nego, eu estou cercando a mesa do Senhor, né? Agora, e se tem algum ali com pecado oculto? Eu cerco a mesa advertindo, apresentando as ameaças do evangelho àquele que vai agir que quer agir de maneira hipócrita, mas eu não sou do coração de ninguém. O Senhor, ele vai tratar com isso, porque aí é minha limitação. Eu não posso passar disso. Mas quando eu entro na internet, eu estou chamando para mim uma responsabilidade que eu não posso suprir. Porque eu não sou capaz de ver quem está me acompanhando ali. E eu me coloquei nessas condições. Então, isso é um grave erro, na minha perspectiva, para os ministros, para os pastores que assumem essa responsabilidade, né? Tanto os pastores como a igreja local devem ter zelo pela mesa do Senhor. Amor pela mesa do Cordeiro, que representa a nossa comunhão com Ele e conosco mesmos. Então, o que nos é oferecido na ceia do Senhor também nos é oferecido pela pregação do Evangelho. De modo que, enquanto nós estamos ouvindo a pregação do Evangelho, nós estamos sendo afastados da ceia, da mesa do Senhor, nós estamos sendo privados da mesa do Senhor, estamos sofrendo, estamos angustiados, mas não estamos desprezados, jogados a nada, porque enquanto estivermos ouvindo a pregação do Evangelho, o que a ceia nos apresenta, o Evangelho visto, a pregação traz aos nossos ouvidos. A ceia traz aos nossos sentidos, aos nossos olhos, ao nosso tato, ao nosso olfato, mas o Evangelho traz aos nossos ouvidos e à nossa alma, e a fé vem pelo ouvir. Agora, o que eu penso é que o tempo que nós estamos enfrentando é um tempo em que a própria providência divina privou a igreja disso. Privou a igreja da celebração do sacramento da ceia. E eu acho que a gente não deve ser mais sábio do que a providência, não. Deus sabe por quê. Talvez a igreja precise realmente ser privada para entender o zelo que deve ter para com o Senhor. E essa não é a primeira vez que isso acontece, não, viu? Isso já aconteceu várias vezes. Na história da igreja, veja, por exemplo, a igreja foi privada muitas vezes de exercícios espirituais. Veja, por exemplo, o caso do templo. Deus advertiu o povo constantemente. E o povo insistia em seus pecados. O que foi que o Senhor fez? Enviou Babilônia. O povo recebeu uma disciplina de 70 anos. O templo foi destruído. E sacrifício? Não. Por que não? Porque o sacrifício era feito aonde? No templo. Então, já pensou 70 anos? 70. Já pensou se o sacerdote, o ministro da época, dissesse assim, bem, irmãos, já faz 10 anos que o nosso templo foi derrubado. Nós sabemos que o Senhor ordenou que deveria ser oferecido sacrifício ali. Mas, bem, dadas as circunstâncias, nós vamos fazer outro altar para fazer sacrifício ao Senhor. Nós vamos manter o sistema sacrificial, porque o povo não pode ficar tanto tempo assim, privado disso. Como é que vai ser? Mesmo que não fomos nós, isso foi imposto a nós. O templo foi destruído. Vocês acham que a gente vai passar quanto tempo sem oferecer sacrifício? Entende? Então, veja bem, era também um exercício espiritual ali. Então, ao que me parece, o Senhor também está exercendo alguma espécie de disciplina sobre a sua própria igreja, sobre o seu próprio povo. Convém que nós sejamos cautelosos, cuidadosos com relação
aos sacramentos que o Senhor entregou à sua igreja. E tenhamos o cuidado de podermos dizer, eu entreguei o que também recebi. Eu estou fazendo conforme o Senhor ordenou. E a ceia é um sacramento para a comunidade pactual, que deve ser ministrada pelos ofícios da igreja local, tendo a devida supervisão. É evidente que pode acontecer de decretos serem relaxados, talvez a quantidade de pessoas um pouco... Alguns pastores têm achado forma de fazer celebração para ser a cada 10 pessoas indo ao templo. Isso é perfeitamente possível. Mas a ideia de ministrar a ceia do Senhor pela internet quebra completamente o rito estabelecido pelo próprio Senhor, pelo próprio Salvador. O que Cristo estabeleceu, né? Os passos que têm que ser dados na celebração do sacramento não podem ser dados, eles sofrem quebra de continuidade. Não podem ser dados pela internet. Não é possível. São passos pessoais, próprios da ordenança estabelecida no ambiente pactual, com o povo de Deus ali. Então, aventurar-se nisso é fazer algo não ordenado pela palavra de Deus, não instruída por Cristo. Então, celebrar sacramento sem as orientações claramente estabelecidas em sua palavra. Eu, particularmente, acho uma temeridade. E louvado seja Deus que a nossa denominação decidiu manter esse posicionamento e orientar as igrejas que não façam isso, orientar os pastores que não façam isso, que não celebrem sacramento, porque depois um pulo para fazer o que já estão fazendo com batismo também é bem fácil. Comer ali e voltar. Batizar também por internet, né? Então tudo é possível. Daqui a pouco, enfim, o céu é o limite. A gente nem tem condição de imaginar as possibilidades que poderiam surgir a partir daí. É preciso ter zelo com os selos, os tesouros que o Senhor entregou à igreja dele. Não agir de maneira precipitada. Esse é um tempo... A ceia é celebração. Esse é um tempo para humilhação. Para a gente se humilhar diante do Senhor. Pensar sobre os nossos pecados. Humilhar-nos perante Ele. Clamar a Ele. Pedir perdão. Reconhecer as nossas culpas. Meus irmãos, a igreja brasileira tem falhado tanto. Tem se desviado tanto do Evangelho. Imaginem como o Senhor vê tantos desvios em nosso meio. Eu falo pela igreja brasileira porque não quero falar pelo resto do mundo. Mas o que eu observo aqui, a crise que o Evangelho está, os desvios, os desmandos, eu não ficaria surpreso se o Senhor exercesse disciplina sobre o povo. Exercesse disciplina sobre o seu povo. E então, na minha compreensão, nós estamos realmente sendo privados por uma ação do Senhor. E devemos nos humilhar e perguntar, Senhor, até quando? Tem compaixão de nós? Senhor, torna-nos a dar alegria de celebrar na Tua presença. Senhor, vem em nosso socorro. Nós ansiamos. Talvez o Senhor queira nos fazer aprender o que é suspirar pelos atos do Senhor. A gente lê tanto, né? Mas talvez a gente nunca tenha experimentado isso mesmo. O que o salmista quis dizer quando a minha alma suspira, o meu coração desfalece de desejo de estar na presença do Senhor. Quantos crentes que passavam 3, 4, 5 meses sem ir para o ato da adoração, achando que isso é super normal. Talvez eles estejam tendo uma amostra do que pode ser sermos afastados completamente dos atos de adoração ao Senhor e dos tesouros que Ele nos deu. Quando eu fico tentando ser mais sábio do que Deus e providenciando para o povo de Deus o que talvez aquilo Ele queira retirar, talvez eu não seja instrumento para curar o povo. Talvez eu haja mais como um falso profeta para passar a mão dizendo paz, paz, quando não há paz, como disse o profeta Jeremias. Não há paz. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. Então, talvez o Senhor queira tratar conosco, nos humilhando, nos repreendendo. E aí eu quero driblar essa ação do Todo-Poderoso. Com que autorização? Com que autorização? Eu não tenho essa autorização. Eu sou chamado para seguir os passos que o Senhor me ensinou em sua palavra. E ministrar a ceia para a internet, sinceramente, é negócio... eu não quero nem exagerar nas minhas falas aqui, porque eu acho que não tem nem como exagerar, né? É negócio de pastor viciado na internet, que tudo tem que fazer pela internet, né?
que não se controla. Tem gente que é assim, pastor que é assim. Se ele puder, ele não fazia mais nada, tudo seria a internet. Não, meus irmãos. Vamos ter zelo, vamos trazer um coração contrito e clamar ao Senhor. Vamos pedir que Ele nos tire desse cativeiro. É Deus quem coloca no cativeiro e é Deus quem tira. O sacramento pertence ao Senhor. É selo do evangelho dele. Se Ele suspendeu, retirou de nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr para os pés dele e dizer, Senhor, eu quero participar da tua mesa com os meus irmãos. Eu não quero participar de dentro da minha casa através de uma tela, não. Eu quero ter comunhão com meus irmãos. Eu não quero chegar no estado em que está tudo bem. O pastor está ministrando a ceia. Eu estou aqui ouvi o pastor, cortei pela metade, esperei, chegou o momento da ceia, participei. Tá tudo... Não, eu quero me angustiar e dizer, cadê a comunhão com os santos? O Salmo 16 diz, quanto aos santos que há na terra, eu tenho neles todo o meu prazer. Celebração da ceia, o sacramento da comunhão dos santos, pela internet, sozinho, no máximo com minha família. Não, eu quero os santos, eu quero estar lá com os irmãos. Eu quero estar de mãos dadas, eu quero chorar na presença de Deus, eu quero abraçar aqueles irmãos, tocar neles e juntos ouvir. Eu quero ouvir a voz dos irmãos cantando perto de mim, eu quero ver a expressão de alegria, de celebração, de felicidade pelo Senhor ter nos atendido e ter retirado de nós o opróbrio e o cativeiro e nos conduzido à sua presença. Quem sabe o Senhor não está preparando nosso coração para o derramar de um grande avivamento? Quem sabe o Senhor não está nos humilhando, nos quebrantando, fazendo esses crentes ter sede de Deus, da sua palavra, crente desmantelado que passava vários meses sem pisar na igreja, que nunca levou a sério a ceia do Senhor e agora está reivindicando pela internet. Não, quem sabe o Senhor não está nos humilhando, está nos ferindo, abrindo a ferida para nos sarar, porque nós estávamos doentes. Quem sabe o Senhor podia nos matar, porque essa é a ordem da Escritura. Só Deus sabe, irmãos, como está essa igreja. A Escritura é clara. O Senhor disse que em Coríntios não eram poucos os que haviam morrido como resultado do juízo. Deus podia matar muitos. Talvez a privação da ceia do Senhor por esse período seja um ato de profunda misericórdia do Cordeiro de Deus. Seja um ato de profunda misericórdia da parte do Senhor, de longanimidade da parte do Senhor. Nós devemos repensar a nossa postura, cair de joelho diante do Senhor, nos humilharmos e clamar a Ele, confiando. Abrir o texto sagrado de joelhos, toda a igreja, lendo assim, Senhor, quando o teu povo que pecar contra ti, é porque não há homem que peque, nem mulher, e desobedecer ao Senhor, e o Senhor enviar praga, e o Senhor enviar peste, e o Senhor ferir a terra de modo que ela não produza, e não produzindo, provoca quebra na economia, e haja desespero, e agonia, e angústia, e sofrimento, e esse povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, a promessa é, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado, e sararei a sua terra. A ordem cronológica de Deus é perfeita, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. A terra será sarada depois do perdão dos pecados. Talvez nós precisamos entender e atentar para isso. A igreja do Senhor deve se voltar para Ele em oração, suplicando, confessando os pecados, arrependendo-se e crendo de todo o coração que a promessa é verdadeira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos orar com base na palavra, com a palavra aberta diante do Senhor, assim dizendo, olha, Senhor, cumpre, Senhor, a tua promessa. Cumpre, Senhor, o que tu prometeste. Sabemos que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Cumpre a tua própria promessa. Nós podemos orar com a palavra de Deus aberta em direção a Ele, suplicando que Ele nos socorra. E não estamos interessados em estar celebrando em casa através de uma tela, celebrando o sacramento dessa forma, quebrando a ordem que Deus havia dado, as instruções que o Senhor nos legou. Então, eu penso, pastor, que a gente vive tempos de apostasia mesmo, de crise profunda. E obrigado pela oportunidade de discutir esse tema. A igreja do Senhor precisa ser alertada. É insuportável ouvir o evangelho que a gente está ouvindo. É insuportável ver os desvios que a gente está vendo. Falsos mestres, falsos pastores. Um caroço de feijão por R$1.000 para receber cura. Minha gente, como tem pessoas que caem numa coisa dessa? E não é só isso, não. Tem muitos outros desmandos. Tem muitos outros
de mantê-los. Esse é um tempo para expor também o nosso coração miserável, nosso desvio perverso, e esperar que o Senhor nos socorra, nos alcance, seja misericordioso conosco. A minha esperança é que Ele seja. Eu estou orando para que Ele sustente a sua igreja. Eu estou orando para que o Senhor mantenha igrejas fiéis e mantenha pastores fiéis, não cedendo às pressões que esse mundo traz. Como Jeremias, enquanto todo mundo estava gritando paz, 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 não há paz. Não é um tempo de paz. Não tem paz. Meus irmãos, o que será isso? O mundo todo prostrado, humilhado. Pragas na Escritura não são uma novidade, não. E elas vêm do Senhor. Eu não tenho dúvida que o Senhor está humilhando esse mundo soberbo e arrogante. Eu não tenho dúvida. Uma cegueira da igreja é tal que, ao invés de estar de joelho, clamando, suplicando a Deus misericórdia, está querendo driblar as coisas, né? E tropeçando aqui e acolá. Mas essa nossa reflexão é exatamente para nos ajudar a pensar tudo isso e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês. E se houver alguma dúvida, a gente vai discutindo sobre isso. Amém. Meus irmãos, diante dessa exposição, antes de nós abrirmos para a pergunta, eu gostaria de fazer uma oração, suplicando a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos sobre a lente da Escritura. Então, eu queria convidar você a, nesse momento, de oração. Se você estiver fazendo aí, se você, porventura, está compartilhando essa live com outra questão, com a leitura, com um trabalho, então eu quero convidar você a parar, para nós orarmos, para suplicarmos a Deus a sua intervenção. E como o pastor bem citou aí, o texto sagrado, se o meu povo me humilhar, e orar, e me buscar, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos os olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, disse o Senhor. Às vezes nós queremos braços estendidos, olhos abertos, para nos abençoar, sem antes nos humilhar. E o pastor foi muito feliz, né? Esse é um momento de pano de saco e cinza, de reconhecermos a nossa pequenez e não nos driblarmos com filmes de comédia, não nos driblarmos com pensionistas eclesiásticos. Com isso, amados irmãos, não estamos querendo dizer que não existe esperança. Existe esperança, sim. Com isso, não queremos dizer que só existe espaço para chorar. Existe espaço da graça e da misericórdia do Senhor. Então, que Deus nos ajude. Eu quero convidar você a fazer uma oração nesse dia. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, que é rica, que é eficaz, que é espada de 2 gumes. Então, nós queremos te pedir, Senhor, abre os nossos olhos. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja humilhando o nosso coração, vaidoso, arrogante, muitas vezes prepotente. Então, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, toma a igreja brasileira, e ela venha reconhecer a tua santidade e o quanto temos andado, ó Deus, muitas vezes distante de ti. Vamos à tua casa, ó Deus, mas não existe alegria em estar lá. Participamos da mesa como um ato ritual, repetitivo, ó Deus, e sem vida. Então queremos te pedir, Senhor, aquece o nosso coração, humilha a nossa alma, perdoa os nossos pecados. Faz isso, ó Deus, por misericórdia e graça. Que esse momento venha ser um momento de jejum, um momento de oração, ó Deus, e não de insatisfações sociais, de, ó Deus, irmos à rua sem irmos ao quarto de oração. Ó Deus, um momento de fazermos críticas a governos
e não fazermos uma crítica a nós mesmos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Meus amados, nós vamos fazer o seguinte, pastor. Se você concordar, nós só temos 12 minutos. Então a gente encerra a live e volta com as perguntas para os irmãos que desejarem. Então, se você está interessado nas perguntas, então você pode voltar. E aí nós vamos ser breve também, não vamos fazer uma vigília teológica aqui. Mas um assunto como esse merece um cuidado da nossa parte para que venhamos compreender algumas coisas que, porventura, nós não conseguimos, tá? Então, nós vamos encerrar a live. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Então, nós vamos encerrar a live e vamos voltar com as perguntas, tá? Então, você já prepara aí a sua perguntinha. Pela biblioteca do pastor, pode mandar aquela pergunta. Pode não. Aí, viu? Eu estou vendo daqui a princesa e ela parece Aqui, demais com a mãe. Tu tá na desvantagem, tá na desvantagem. Graças a Deus, parece com a mãe, viu? Todo mundo fala que eu pareço com mamãe. Você parece, princesa, com a sua mãe. Essa sorte. Então, irmãos, nós vamos encerrar nossa live e vamos começar, tá bom? Então, esperamos você.